Olá, sejam todas muito bem-vindas ao programa Mais Mulher, sua revista eletrônica semanal, aqui na Goiás é Mais TV e na TV Turismo de Caldas Novas e região. Hoje o programa está muito especial. Nós vamos exibir duas matérias do nosso consultor Marcos Calazans. No quadro Carreiras de Sucesso, vamos mostrar um pouquinho da sua trajetória. Nós vamos falar hoje com um especialista em cirurgia plástica e reparadora, o Dr. Marcos Calazans. Bem-vindo ao programa, doutor, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Nós vamos começar com uma perguntinha bem simples e bem um lado emocional. Eu sei o quanto é importante ajudar o próximo, né? Fazer o bem ao próximo. E na cirurgia plástica e reparadora, eu imagino que não seja diferente. Para você, a sua opinião pessoal, qual é a importância de fazer esse bem? Olha, na cirurgia plástica a gente tem a gente aprende o seguinte, que a gente não opera o corpo, a gente opera não somente o corpo, mas também a alma das pessoas. Quando chega paciente no seu consultório, por vezes ela possui algumas alterações que limitam sua vida social, que limitam sua vida pessoal. Às vezes ela não consegue, o fato de não usar biquíni, ela já não vai à praia, nunca quis conhecer a praia. O fato de não usar um vestido que gostaria, ela já não sai, não socializa com as pessoas. Perde na vida pessoal. Quando ela consegue mudar isso, e às vezes é uma alteração tão pequena, às vezes uma alteração tão sutil, já deixa tão diferente, essa cirurgia aconteceu também na alma dela. Então ela consegue já socializar, esses limites já não existem mais. Ela já consegue lidar mais consigo mesma e com os outros de forma melhor, mais adequada. Ela acaba quebrando o preconceito que ela mesma tem, né? Não consegue se enxergar bonita e às vezes uma alteração pequena, ela já consegue se enxergar bonita e aí ela já consegue socializar mais, sorrir mais para as pessoas, fazer novas amizades. Isso é muito bom, isso daí não tem preço. Não tem preço, é verdade. E no seu consultório hoje, qual é a cirurgia plástica mais procurada? Ou é a reparadora ou é um meio termo? A reparadora até que tem pouco, mas de estética aí são os dois grupos mesmo, são mulheres e homens, e mulheres procuram mais a cirurgia da mama, o implante de silicone e lipoescultura. Os homens é otoplastia e lipoescultura também. Otoplastia, interessante que eu ia fazer essa pergunta para você, porque é uma cirurgia aparentemente simples, né? Mas o que é a cirurgia? O que é a otoplastia? Otoplastia é aquela famosa cirurgia da orelha, né? A alteração mais frequente que tem na orelha é aquela orelhinha abano. É a mais conhecida e mais frequente. Essas alterações da orelha é uma parte importante e legal dela. Ela pode ser tratada assim quando identificada, mesmo ao nascimento. É que não precisa de cirurgia. É apenas você consegue modelar a cartilagem nesse período. Devido ainda à circulação do hormônio materno na criança, permite com que a gente consiga modelar a cartilagem até um certo tempo, assim 30, 40, no máximo 3 a 4 semanas consegue se moldar a orelha ainda. Passou desse período, já não consegue moldar mais a cartilagem, também já não podemos mais fazer cirurgia na orelha. Por quê? À medida que a criança vai se desenvolvendo, a orelha também tem de crescer. E esse crescimento ocorre 80% dela, o que ela vai se formar ainda na vida adulta, é até os 5 anos de idade. Então, não se pode fazer cirurgia nesse período exatamente para preservar o crescimento cartilagino da estrutura. Aí, se não conseguimos, então, fazer aquela modelagem da orelha na idade bem precoce, de preferência até 72 horas, eu tenho de esperar necessariamente até os 5 anos de idade. Aí eu só posso fazer a cirurgia na orelha para corrigir alguma alteração após os 5 anos de idade. Se for uma alteração sutil, a gente consegue até fazer pontos em lugares estratégicos que eles vão se assentar abaixo da pele e não precisa de corte. Quando a alteração é um pouco mais complexa, aí precisa de corte, precisa de fazer pontos, precisa de raspar cartilagem, aí a gente já aumenta mais o procedimento no nosso arsenal. Aí já passa a ser realmente um procedimento cirúrgico. Aí torna-se cirúrgico especificamente assim. E aí a cicatriz é tranquila, porque ela se situa bem atrás da orelha.
dessa região aqui de trás. Então fica bem escondidinha. Bem escondidinha, é uma coisa que geralmente as pessoas não olham atrás dessa orelha para saber se você tem uma cicatriz ou não. E a recuperação é tranquila também? Tranquila também. Eu sei que tem anestesia. Tem anestesia, há pessoas inclusive que pedem para ficar acordada durante a cirurgia. A gente faz anestesia somente local mesmo. Então é um procedimento bem tranquilo, bem né? Tranquilo. Agora... 2, 3 horas, 3 horas. Então é bem simples, né, gente? Mas assim, agora eu vou fazer uma perguntinha bem tranquila, porém é a queridinha das mulheres. Eu imagino que seja uma das cirurgias mais procuradas, que é a lipoaspiração e a lipoescultura. Qual delas é mais procurada ou elas acabam sendo a mesma coisa? Elas são imbricadas, que a gente chama, porque a lipoaspiração necessariamente e a lipoescultura envolve a retirada de gordura através de aspiração. E quando a gente fala em lipoescultura, é porque a gente não só retirou a gordura através da lipoaspiração, como a gente recuperou esta gordura e colocou em outro lugar que talvez tenha alguma depressão ou queira aumentar, por exemplo, os glúteos, né? E aí se torna a lipoescultura. Atualmente essa cirurgia está sendo muito boa, tem sido incrementada algumas inovações tecnológicas dela que vem trazido seguranças para os nossos pacientes. Temos aí como exemplo a lipoescultura, que não é só aquela cânula que a gente conhece, clássica, com os furinhos na ponta, que a gente coloca no lugar que a gente quiser para respirar a gordura, como também existem algumas cânulas que utilizam laser e utilizam ultrassom. E um aparelho que também é chamado Vibrolipo, que ele vibra a cânula, e todas essas tendem a facilitar o trabalho do cirurgião. Ela consegue passar de modo mais suave na gordura subcutânea para fazer a retirada dessa gordura. E com isso a gente então diminui o tempo cirúrgico, a gente diminui a possibilidade de sangramento para esse paciente e há ainda trabalhos mostrando que tem havido a melhora de retração cutânea. A pele, quando a gente tira o recheio dela embaixo, essa pele que fica sobrando, ela retrai sobre as estruturas profundas. Então, quando utiliza esses aparelhos, alguns trabalhos vêm mostrando que essa retração tem sido maior, fornecendo um resultado melhor para os nossos pacientes também. E essa tecnologia, ela ajuda também na questão da recuperação? Quer dizer que por passar um tempo menor durante a cirurgia, ela ajuda também nessa questão de recuperação? Perfeito. Porque as pessoas também têm muito medo, não sei se seria o caso. Por exemplo, a cânula, todo mundo tem medo dela, porque a gente já viu muitos casos de furar algum órgão, alguma coisa. E essa tecnologia, então, ela veio para amenizar esses riscos. Exatamente, porque essa tecnologia, como eu te falei, ela facilita a entrada do cirurgião. Aquela força que antes o pessoal conhecia, né, que tinha medo, fala, nossa, nunca vou fazer. Que se você vê um vídeo, você não tem coragem de ver, né? Atualmente, você só faz movimentos suaves e consegue atingir o local que você quer, com menor sangramento e menor tempo cirúrgico. Tudo isso diminui, e você pensou muito bem a respeito, diminuindo o tempo cirúrgico, diminuindo o sangramento, a recuperação é muito mais fácil. Né? A gente consegue o organismo ele responde ao trauma e essa resposta tem até um nome grande, é chamada resposta endócrino metabólica imunológica ao trauma. Quer dizer que toda cirurgia o organismo vai responder de uma certa maneira. Quanto menor o trauma, melhor a recuperação. Então, Dr. Marcos, dando continuidade, né, sobre cirurgia plástica, uma curiosidade particular, mas eu imagino que toda mulher tem essa curiosidade. Eu posso fazer plástica sempre que eu achar necessário? Por exemplo, eu faço uma plástica, uma cirurgia, uma lipoescultura, que é a mais comum. Hoje, daqui um ano eu engordei 10 quilos, eu posso ir lá e fazer outra cirurgia? Isso tem que ser assim, um acordo entre o cirurgião, o paciente e o organismo dela. A gente não consegue determinar assim, até quando você vai conseguir fazer essa cirurgia plástica. Como você citou esse exemplo da lipoescultura ou lipoaspiração. Toda vez, como eu tinha falado, que a gente entra com a cânula, aspira a gordura e a pele causa aquela retração nos tecidos profundos para dar aquele resultado, não ficar sobrando pele, quando a pessoa engorda, aquela gordurinha que sobrou, ela não se multiplica, ela apenas aumenta de volume. É como se ela engordasse mesmo. Vai chegar um momento em que eu entrando com a cânula lá, eu já tirei toda aquela camadinha de gordura. Então eu já não consigo fazer isso mais. Então já me deu um limite, o teu organismo já conseguiu me dar esse limite. E às vezes, quando, por exemplo, ela engordou, sobrou aquele tecido, entrei com a cânula, aspirei, o tecido já não conseguiu ter a capacidade de retração que ele tinha antes. Ele tem uma certa capacidade X.
eu vou lá e peço para ele retrair mais, ele já não consegue me dar uma resposta. Aí vai sobrar pele, aí a cirurgia já aumenta, já não é uma lipoaspiração. Aí o resultado já não fica como Isso, como aí eu já lipo, preciso né? fazer cortes grandes para tirar o excesso de pele que vai ficar flácido. E aí uma pessoa que acaba tendo bom senso, ela mesma acaba se não banalizando essa parte. Ela fala, não, eu tenho que me cuidar, exatamente para que eu não sofra cortes, para que eu não tenha um resultado ruim. E há, por outro lado, pessoas que têm uma doença chamada dismorfismo corporal. Há um estudo norte-americano que mostra que até 15% das pessoas que procuram cirurgia plástica têm esse tipo de doença. E isso é uma coisa que tem que ser tratada multidisciplinar. O cirurgião plástico tem que identificar isso, tem que recorrer aos familiares e tem que procurar uma ajuda psicológica, psiquiátrica, porque a pessoa não consegue se enxergar da maneira que ela é. Ela quer sempre buscar mais. E aí Nunca está tem que achar satisfeita algum com limite. nada, né? Exatamente. É verdade. Uma cirurgia também que o senhor citou logo no início é a da mama. É uma cirurgia muito procurada ainda, para aumentar. Para aumentar, para diminuir. Porque o pessoal, quando começou essa febre de aumentar os seios, todo mundo fazia um peitão. E hoje não, eu vi que tem muitas pessoas que estão diminuindo. Mas isso é por questão de saúde ou apenas estética mesmo? É a questão de mudança de padrão estético. Isso a gente também notou que vem ocorrido. Antigamente, quando lançou as próteses de silicone, o pessoal colocava pouquinho. Não chegava a 300 ml de volume. Passou um tempo, 300 ml já se tornou baixo. E agora a gente está deixando essa fase de 300 ml baixo e o pessoal está retornando ao que antes era. A beleza é uma coisa dinâmica. São padrões estabelecidos e aconchavados que vão se estabelecendo no decorrer do tempo. Então, essa mudança de padrão a gente vai acompanhando de acordo com o desejo do pessoal que chega. Mas, por exemplo, chega uma paciente lá, ela, quero colocar 500 ml. Vai ficar com um peito bem grande. Você aconselha até por questão de saúde ou não vai interferir? Essa questão de tamanho do seio pode ter algum problema ou não? Interfere, é aquilo que eu te falei. Quem dita o limite da cirurgia plástica não acaba sendo o médico-paciente, acaba sendo o organismo da paciente. Quando a gente faz uma avaliação física, a gente vê a qualidade daquele tecido, a gente vê quanto ele pode suportar de pressão ali. Não pode fazer de forma irresponsável isso, porque isso acarreta problemas. O problema que a paciente visa vai dar algum problema estético? Sim, geralmente dá. Quanto mais você colocar, maior a chance de cair. Cai mais. E outras questões é a qualidade do tecido, né? Esse tecido vai sofrendo atrofia no decorrer do tempo, cada vez que você estica ele mais, que você exige mais do teu organismo. Dr. Marcos, sabemos que fazer procedimento estético, todo cuidado é pouco. Quais são os cuidados assim específicos que eu como paciente, preciso ter antes de fazer um procedimento estético, uma cirurgia plástica, por exemplo? Perfeito. A gente tem que lembrar que cirurgia plástica é uma cirurgia que a gente chama de eletiva. Cirurgia eletiva é aquela cirurgia planejada. Não tem urgência, não está doente, então a gente consegue se planejar de forma adequada. Lembrar que o ato cirúrgico da cirurgia plástica não se restringe ao momento da cirurgia. O ato cirúrgico que a gente chama é um ato cirúrgico global. Ele é o pré-operatório, ele é o intraoperatório, ele é o pós-operatório. Então, para você responder bem a todo este sistema, você tem que estar bem preparado antes. É igual jogar futebol profissional. O jogador não entra sem treinar, ele não entra bem preparado, se não estiver bem preparado. Então ele tem que se preparar muito bem antes. Que jeito que faz isso? Não segredo nenhum. É a mesma coisa que a gente faz para se manter bem, ter uma qualidade de vida e envelhecer de forma adequada. Alimentação saudável, atividade física. Se tiver doença, cuidar dessa doença, que ela esteja equilibrada, tomando remédio adequadamente. Tem alguns remédios que merecem ser suspensos antes da cirurgia, isso a gente avalia durante a consulta. Então, tudo isso tem de ser avaliado. E no pós-cirúrgico também continuar com todos esses cuidados. Alimentação adequada, hidratação adequada. A atividade física existe no pós-cirúrgico? Existe. É a prevenção da trombose, inclusive. A paciente tem que continuar andando, não é aquele repouso absoluto. É o chamado de repouso relativo. Quando estiver sentada, tem que mexer as pernas, tem que usar medicações de forma adequada. Então, tudo que envolve hoje uma condição de vida adequada para aumentar a sua qualidade de vida, é o que vai envolver também para fazer a sua cirurgia plástica. Você tem que entrar saudável.
Dr. Marcos, muito obrigada por esse papo esclarecedor. Eu tenho certeza que você que tem planos para fazer cirurgia plástica, fiquem ligados, gente, que tem muita novidade ainda. E o papo foi extremamente esclarecedor. Eu agradeço muito a sua participação no programa Mais Mulher. Obrigado, eu que agradeço. Eu vou ficando por aqui no quadro Estética e Saúde, mas o programa continua com a apresentadora Giovana Leal com muito mais novidades para vocês. Um beijo e até o próximo programa Mais Mulher. E no quadro Estética e Saúde, vamos falar sobre ginecomastia. Você já ouviu falar? Então se liga que voltamos já. Olá pessoal, eu sou Letícia Pacheco da Detox e Cia e vou falar para vocês sobre as polpas detox. As polpas detox são um misto de frutas, verduras e hortaliças que tem como função desintoxicar o seu organismo. A Detox e Cia preparou polpas na medida certa para o seu dia a dia, trazendo praticidade e comodidade no seu preparo. Na sua próxima refeição, traga mais saúde à sua mesa. Olá, sou o Dr. Marcos Calazan, cirurgião plástico. Estamos de volta no programa Mais Mulher, no quadro Estética e Saúde, para dar continuidade à pauta sobre cirurgia plástica em homens e falaremos hoje sobre ginecomastia. E é bom então termos em mente de que tanto os homens quanto as mulheres possuem glândulas mamárias. Mas somente as mulheres, sob estímulo hormonal adequado em sua puberdade, desenvolvem essas glândulas mamárias de forma permanente, formando os seios. Os homens também podem desenvolver a glândula mamária de forma transitória, e isso é normal acontecer em certas épocas de vida, como por exemplo na adolescência. E em nada tem de anormal nisso, não é necessário nem tratamento, e recebe o nome de ginecomastia fisiológica. E quando há um aumento de volume mamário nos homens, e esse aumento é proporcionado pelo desenvolvimento dessas glândulas mamárias e ocorre de forma permanente, é chamado de ginecomastia verdadeira. A ginecomastia falsa ocorre quando esse aumento não é proporcionado pelo aumento glandular, e sim pelo acúmulo de tecido adiposo, gordura. E aqui a gente tem que fazer uma pausa e separar em dois grandes grupos. Um grupo são daqueles indivíduos portadores de obesidade e que há um aumento desse volume mamário. E o tratamento dessa condição é pura e simplesmente o emagrecimento. No outro grupo, temos aqueles indivíduos que não são portadores de obesidade e que esse acúmulo de gordura ocorre de forma anormal. E estes indivíduos, assim como aqueles portadores de ginecomastia verdadeira, são os candidatos ideais para o procedimento cirúrgico. E há uma infinidade de procedimentos cirúrgicos que podem envolver incisões periareolares, desde a metade inferior da areola, a que podem ultrapassar esse limite areolar, podendo chegar até na região dorsal, um reposicionamento da areola com associação ou não de lipoaspiração. E a escolha da técnica dependerá exclusivamente da gravidade de cada caso, e é no consultório de cirurgia plástica em que será escolhido a forma mais acertada para cada caso, com suas vantagens e desvantagens. E é isso aí, pessoal. Espero que as informações tenham sido úteis. Lembrando que nada substitui uma consulta com seu cirurgião plástico de confiança. E a gente se vê no próximo programa Mais Mulher. E até lá! Esse foi o programa Mais Mulher de hoje, especial com o nosso consultor Marcos Calazans. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa Mais Mulher.